Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 10 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica. Hoje vamos de 2 aos Tessalonicenses. Eu costumo dizer que às vezes é muito difícil fazer aqui o devocional, porque ler 3 capítulos da Bíblia é muito bom para o nosso estudo, para o nosso crescimento, mas às vezes a gente vai ter que suprimir aqui assuntos que seriam tão importantes para tratarmos e a gente acaba tendo que deixar para trás e não podemos então tratar. E hoje aconteceu isso de forma muito evidente, porque 2 aos Tessalonicenses é uma carta riquíssima do apóstolo Paulo. E a gente poderia gastar aí até mais tempo falando sobre 2 aos Tessalonicenses. Mas por hora, vamos ficar aí com o nosso devocional. Eu até te convido já para a gente ler aí o texto que vai dar base para a nossa conversa de hoje. O tema do devocional é o próprio Senhor Jesus. E como eu tenho feito essa semana, fiz aí com aspas, porque vai ser retirada de uma fala do próprio apóstolo Paulo. Vamos ler o texto, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Então diz assim, 16 e 17 de 2 aos Tessalonicenses 2. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Muito rico o texto. Vamos entender como está esse contexto aqui para a gente poder, então, falar desse texto propriamente dito. Paulo, ele escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses com um forte cunho encorajador. Paulo quer encorajar os crentes. Por quê? Porque eles estão passando por cruenta perseguição, especialmente ali de alguns irmãos judeus. A perseguição nos primeiros anos da igreja era uma perseguição quase que interna, né? Era entre judeus e cristãos. Depois, obviamente, que houve bolsões de perseguição do império. Por exemplo, Paulo e Pedro foram mortos, segundo consta, por uma perseguição do império. Mas a grande maioria da perseguição ela era sempre causada ali por judeus. O ponto é que esses irmãos estavam sofrendo perseguição, sim, e uma perseguição muito forte. Além disso, havia ali entre os irmãos alguns irmãos um pouco mais, mais efusivos, mais animados em relação à volta de Jesus. Eles talvez defendiam até uma história seguinte: olha, eu não vou casar, eu não vou trabalhar, não vou estudar, não vou fazer nada, porque Jesus está voltando aí daqui a pouquinho e eu vou perder tempo. E Paulo vai então advertir esses irmãos. E também, além disso, né, tinha ali alguns irmãos mesmo mal intencionados, que não gostavam muito de trabalhar. E Paulo vai fazer também uma advertência a esses irmãos. Só que, ao fortalecer esses irmãos, o apóstolo menciona 3 coisas. Primeiro, a fonte da força. Quando ele fortalece e empodera os irmãos, ele vai dar qual é a fonte desse poder e força. A natureza desse poder e força, o que é esse poder e essa força, e o propósito, para que serve. Então, de onde vem, o que é e para que serve a força e o poder que os crentes recebem. Então, vamos começar pela fonte. A fonte de toda a força e poder é uma só, o próprio Senhor Jesus. Paulo fala isso, né, no início aí do texto, que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai. Então, a fonte vai ser uma só. Jesus e o próprio Deus é a fonte única da força e do poder dos crentes. Talvez isso possa parecer muito óbvio, né? A nossa força vem do Senhor, isso é claro em toda a Bíblia. Contudo, por trás dessa expressão de Paulo, por trás dessa fala de Paulo, está um conceito muito rico para os cristãos,
que é a comunhão com Deus, ou a intimidade com Deus. Eu gosto mais da comunhão, porque é comumente usado na Bíblia a palavra comunhão, e os puritanos gostavam muito dessa expressão, comunhão com Deus. Então, costuma adotar aí esta expressão, comunhão com Deus, mas se você já ouviu a intimidade, também vale. Então, a primeira coisa aí é o seguinte, Paulo diz, a nossa força e o nosso poder, ele vem exatamente da nossa comunhão com Deus. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão unidos a Cristo pela fé, aqueles que estão unidos a Cristo e que agora pertencem ao Senhor Jesus, recebem dele mesmo força e poder. Recebem dele mesmo a força e a capacitação que eles precisam para enfrentar aí as adversidades e as lutas da vida. A gente não pode duvidar disso. Isso é uma verdade objetiva. Não cabe discussão, não cabe questionamento, não cabe dúvidas. O Senhor Jesus é a fonte do poder daqueles que estão unidos a Ele pela fé. Então, como crentes, nós não devemos esquecer disso jamais. Estamos unidos a Cristo e essa união, ela também significa compartilhar de força e poder de Deus conosco, com os que estão em Cristo. Bom, mas o que é essa força, esse poder? Aí é que vem o detalhe. Porque será que tudo que nós temos em relação à força e poder vem de Deus? Algumas coisas não, porque algumas coisas inclusive são prejudiciais. Olha aqui o que o apóstolo vai dizer que é a natureza dessa força. Ele vai dizer na parte B do versículo 16, que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. 3 coisas, amor, consolação e esperança. Essa é a lista de Paulo. Paulo lista essas 3 coisas como natureza desse poder. Ok, estamos em Cristo, recebemos pela nossa comunhão com Ele poder, mas que poder é esse? Qualquer poder? Poder político? Poder social? Poder financeiro? Qual é esse poder? Recebemos dele amor, recebemos dele consolação, recebemos dele esperança. Por quê? Isso tem que ser muito claro, porque às vezes nós esperamos receber força e poder no amor de outro ser humano. Isso vai acontecer, Deus vai usar pessoas para te amar, que vai te fortalecer por causa do amor dessa pessoa. Por exemplo, você que está me assistindo aí, talvez, o amor da sua esposa, ou o amor do seu filho, ele te fortalece muito, e glória a Deus por isso. Mas você nunca pode se esquecer que o amor humano falha, mas que o amor de Deus, ele jamais falhou e jamais vai falhar. Ele deu provas disso. Então, quando Paulo fala fortaleça no amor, ele está dizendo, olha, os amores humanos podem falhar, mas nós temos um amor que jamais falha. Então, deixa eu dizer algo para você. Muito da nossa frustração em relação aos nossos pares, aos nossos irmãos, é porque esperamos deles algo que eles não estão prontos ou capacitados para entregar. Então, o amor humano jamais, o amor humano jamais falha, é bom, né? O amor humano com certeza vai falhar, mas o amor de Deus jamais vai falhar. E isso Paulo está dizendo, olha, a natureza desse poder é o amor de Deus. Mas não só isso. Paulo consola nas coisas de Deus. A consolação de Paulo está nas coisas de Deus. Por quê? A consolação nas coisas humanas também falha. Se buscarmos consolo nas coisas criadas, se buscarmos consolo no dinheiro, se buscarmos consolo até em coisas boas como família, por exemplo, e família pode consolar. O abraço de um irmão pode consolar. E isso é bênção. Porém, isso às vezes pode falhar. Quantas vezes você precisou de um abraço e não encontrou? Paulo está dizendo, olha, que nós sejamos consolados na eterna graça de Deus. Então, essa deve ser a consolação dos crentes. Os crentes precisam encontrar consolo no Senhor e em sua palavra. Mas não só isso. A esperança vazia, ela pode ser frustrada. O que é esperança vazia? É esperar naquilo que, de fato, vai ou pode falhar. Por exemplo, pessoas colocam a sua esperança
no dinheiro, colocam a sua esperança na saúde. E olha só que loucura isso. Às vezes a pessoa, ela tá tão firme, tá tão convicta de que ela fala assim, eu nem preciso de Deus. Ela tem tantas esperanças ao seu redor que ela fala, eu nem preciso de Deus. Não fala talvez com essas palavras, né? Mas as suas atitudes demonstram isso. Fala para ele de arrependimento e fé, fala para ele de evangelho, fala, não preciso disso. Por quê? Porque as minhas esperanças já estão todas atendidas em coisas criadas. Paulo reafirma, a natureza da força e do poder do crente está no amor, na consolação e na esperança. Por quê? É inútil ser fortalecido nas coisas criadas. Nossa força tem que estar no Senhor, como vimos no primeiro ponto, e no que Ele fez. Agora, para que vamos receber força e poder? Para que seremos empoderados? Para usar aí uma palavra mais moderninha, né? Para que seremos empoderados? Para que seremos fortalecidos? Será que o Senhor quer que nós nos fortaleçamos, sejamos empoderados, para simplesmente nos orgulharmos disso? Obviamente que não. Os crentes, eles são fortalecidos com um objetivo. Está aí no versículo 17. Olha que legal. Versículo 17. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras. Paulo diz, olha, vamos ser fortalecidos na consolação, no amor, na esperança, para fazermos o bem. Então, Paulo está pensando ali em algo que vai transcender a nossa própria necessidade. Talvez você nessa manhã precisa de força. Pastor, eu preciso de força para mim, pastor, por favor, eu preciso ser fortalecido. Mas olha só, talvez o segredo está exatamente aí. Quem sabe você não precisa de força para fazer o bem para outras pessoas. Talvez a ideia aqui de Paulo seja tirar um pouquinho o foco de nós mesmos. Olha só, Paulo, ele está falando para alguns irmãos que estão sofrendo perseguição. E ele está dizendo, olha, que o Senhor fortaleça vocês, para vocês fazerem o bem. Que coisa mais interessante, né? Que detalhe importante, que na verdade não é um detalhe, né? Que ponto importante. Sabe por quê? Quando os nossos objetivos eles são espúrios, quando os nossos objetivos eles não são tão nobres quanto esse aqui, né? Ser fortalecido para fazer o bem, quando os nossos objetivos são apenas para nós mesmos, egoístas, eles vão produzir efeitos tão negativos. Eles vão produzir, por exemplo, crentes que são orgulhosos. Orgulho e cristianismo são expressões que não podem andar juntos. Crentes que são prepotentes, né? Se acham bons demais, perfeitos demais, né? Que sempre, você que sabe do que eu estou dizendo. E aí vem aqui o apóstolo Paulo, né, para mim, para você, irmãos, como sou orgulhoso, como sou às vezes prepotente, né? Isso é tão triste. Estou admitindo aqui, às vezes, o meu próprio erro, porque isso é muito comum. Lamentavelmente, a natureza humana ela tem uma tendência a produzir essas coisas de forma tão natural. E quanto isso faz mal para as pessoas ao nosso redor. E aí, quando Paulo fala que Deus vai nos fortalecer para fazer o bem, aí a gente começa a entender que se de fato as nossas motivações forem simplesmente para a glória de Deus, aí sim nós vamos começar a nos livrarmos desse orgulho e dessa prepotência. Então, o desafio é esse, entender o propósito da força. Propósito do poder é fazer o bem para os outros. Aqui, pelo menos o apóstolo Paulo vai nessa direção e eu acho que ele está certo, né? Ou pelo menos deveríamos achar que ele está certo. Vamos lá, moral da história. Os crentes podem confiar sua força e poder naquele que os habilitou por meio do Espírito Santo para sempre praticarem o bem. Então podemos confiar que Deus vai nos fortalecer, mas lembrando sempre que Ele vai fazer isso de acordo com os termos dele, né? O seu amor, a sua esperança e consolação,
para cumprirmos os seus propósitos, que é fazer o bem sempre. E o desafio do Léo aí para esta quarta-feira, que podemos aplicar de tudo isso? Eu acho que um só, né? Que o Senhor nos fortaleça, porque precisamos, né? Que o Senhor nos fortaleça nos termos dele, mas que ele nos fortaleça porque precisamos. O desafio é ser fortalecido no Senhor, nos termos do Senhor. Força em outras coisas podemos até encontrar, mas vamos perceber que essa força ela é pequena e não é suficiente para aquecer e alimentar o nosso coração. Vai ficar falhando, vai ficar voltando de tempos em tempos, porque força e poder não de forma errada, mas força e poder mal direcionado. Tá certo? Vamos orar. O tempo tá indo e precisamos orar. Se você puder, pare aí um instante o que está fazendo então e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, primeiro louvamos ao Senhor por esta palavra, Senhor. Mas também reconhecemos que muitas vezes, Senhor, não entendemos de onde vem a força e o poder, o que é essa força e esse poder e para que ele serve. Nessa manhã, nós te louvamos por esta palavra tão preciosa e desafiadora, que nós possamos nesse dia levar para a nossa caminhada esta verdade tão linda, de que o Senhor nos fortalece, nos empodera, de que o Senhor nos dá a sua graça, através do amor, da esperança e da consolação. Que sejamos assim fortalecidos. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.